Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos esquecer por uns instantes dos nossos problemas, das nossas preocupações e vamos elevar os pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus. Vamos dedicar a Ele esse momento. Vamos imaginando o nosso Mestre envolto em muita luz. Ele vem adentrando este ambiente com o seu sorriso tranquilo, com o seu olhar sereno, e ele vem entrando, iluminando todo esse ambiente. Vem se aproximando de nós, pousando sua mão santa sobre a nossa cabeça, nos doando do seu amor e de sua paz. E assim, envolvidos nesta energia de amor, vamos agradecer ao nosso Mestre por toda a dedicação que tem para conosco. Obrigada, Jesus querido, por tudo que nos tem concedido. Nós pedimos, Mestre, que permita que os nossos amigos espirituais venham em nosso auxílio, que eles possam nos intuir, nos inspirar, que eles possam nos ajudar na compreensão da lição de hoje. Obrigada, Jesus querido, por mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui em seu nome, para mais uma noite de esclarecimento. Muito obrigada, Jesus querido, por tudo que nos tem concedido. Abençoa-nos e guarda-nos contigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, a nossa reflexão é sobre a terceira revelação de Deus. A terceira revelação de Deus é o Espiritismo. No Evangelho de João, no capítulo 14 e 16, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nós vamos encontrar a seguinte fala de Jesus: muitas coisas vos digo, muitas não podereis compreendê-las ainda. E tenho muitas outras para vos dizer que não compreenderíeis. Por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Então, como nós vimos na nossa conversa anterior sobre a segunda revelação, Jesus, quando esteve entre nós, Jesus não conseguiu falar tudo o que precisava, não conseguiu nos ensinar tudo o que ele gostaria, porque nós não tínhamos ainda muito entendimento. Éramos crianças espirituais, não é? De maneira que ele nos disse que não poderia nos dar o alimento de um adulto, porque nós éramos bebês espirituais.
Então ele disse que nós não suportaríamos a comida, o alimento de um adulto. E de fato, então Jesus precisou dar tempo ao tempo para que nós, espíritos, amadurecêssemos, não é? Moralmente e intelectualmente, para que nós pudéssemos compreender as novas revelações que viriam. E então, Jesus esperou quase 2000 anos, não é? Ele esperou quase 2000 anos para que a gente amadurecesse. E aí, ele nos enviou o Consolador prometido. Por que será que Jesus chamou essa nova revelação de Consolador? Por que será? Certamente porque Jesus sabia que nós, de fato, teríamos muitas aflições no mundo e necessitaríamos de consolação. E as crenças que nós tínhamos, e as religiões que nós tínhamos, não eram capazes ainda de nos consolar. Essas religiões, as outras religiões, ainda não tinham a capacidade de consolar, porque tinham muitas brechas, muitas coisas incompletas, muitas coisas sem explicação, que deixava muitas dúvidas, que fazia com que a fé em Deus vacilasse, não é? Então as criaturas tinham muitas dúvidas a respeito da justiça divina, não é? E só o Consolador pôde explicar certas coisas que tinham ficado em aberto, não é? Por isso Jesus sabia que nós precisávamos de consolação. Por isso ele disse que essa nova revelação era o Consolador, não é? O Antigo Testamento, ele está personificado em Moisés, não é mesmo? E o Novo Testamento em Jesus. Mas, e essa terceira revelação, o Espiritismo, está personificado em alguém? Allan Kardec. Mas Kardec, não, veja só, Kardec arrumou, organizou, mas não é isso, muito bem, das vozes do céu, não é? Não foram eles que enviaram todos os ensinamentos em nome de Jesus? Então foram as vozes do céu, de maneira que não tem uma pessoa específica para representar o Espiritismo, não é? É uma coletividade, não é fato? Mas o que é preciso compreender é que o Espiritismo ele não veio combater o cristianismo, não. Por quê? Porque o Espiritismo foi enviado por Jesus. Está sob a égide de Jesus. Jesus é que enviou esses espíritos amigos que ditaram todos aqueles ensinamentos através de vários e vários médiuns em vários e vários pontos diferentes do planeta, né? Foram os intermediários,
Eles todos estavam sob as ordens, vamos dizer assim, de Jesus. De maneira que a doutrina espírita, ela não vem modificar o cristianismo, nem combater, nem se opor. Não, ela vem o quê? Ela vem explicar coisas que ficaram encobertas. Lições que Jesus nos falou de maneira velada, de maneira incompleta, porque nós não entenderíamos na época antiga. Então, eles vieram dar o quê? O complemento, a explicação dessas lições que ficaram ali mal explicadas, né? De maneira que o Espiritismo traz o quê? Traz luz para sombras que ficaram, de alguma maneira, no cristianismo. Que não pôde Jesus falar de maneira mais aberta, não é? Se um doutor da época lá, um estudioso, não compreendia, o que diria que os outros, não é? Então, ele sabia que não dava, então ficou muitos pontos obscuros ali dentro da doutrina do Cristo, de maneira que ele falou. Mais tarde eu mando o Consolador que vai esclarecer, vai explicar o que eu não pude explicar na época. Então, o cristianismo e o espiritismo tem tudo a ver. O espiritismo, ele vai completar o cristianismo, certo? E não se opor a ele. A missão do espiritismo é fazer com que nasça dentro do ser humano, renasça, vamos dizer assim, o Evangelho do Cristo. Não é? Porque devido àquele tempo todo que passou, esses quase 2000 anos aí, muita coisa foi deturpada do ensinamento do Cristo. Não é? Muita coisa no Evangelho do Cristo foi mal interpretado, foi deturpada mesmo, não é? De maneira que trouxe mais e mais dúvida para o ser humano. Muitos se tornaram incrédulos, porque achavam que Deus não era justo, porque achavam que faltava algo naquelas lições, não é? E veio a dúvida e muitas pessoas se afastaram das luzes do Cristo. E o Espiritismo veio resgatar o ser humano para o Evangelho novamente. Não é fato? Então, a terceira revelação é uma obra do Cristo. Não é fato? É uma obra do Mestre. Ele falou que ia mandar mais tarde e mandou mesmo. Ele cumpriu a promessa. Não é? É uma doutrina de Jesus. O Espiritismo é uma doutrina de Jesus. Então, tem uma mensagem do Manuel Filomeno de Miranda que cai muito bem para essa nossa conversa, que diz assim: o Espiritismo é a doutrina de Jesus em espírito e verdade, sem fórmulas nem rituais, sem aparências e sem representantes. É a religião do amor e da verdade, na qual cada um é responsável pelos próprios atos, respondendo por eles conforme o conhecimento que tenha. É a religião da filosofia, a filosofia da ciência e a ciência da religião. Olha que definição excelente que o Filomeno fez, não é? Então, o Espiritismo veio revelar a existência do mundo invisível. Não é? Esse mundo invisível que
está à nossa volta, que se mistura com o mundo material, esse mundo invisível que nos cerca, que preenche os espaços afora aí e a gente nem imaginava, não é? De maneira que o Espiritismo levantou o véu que escondia, não é? Esse mundo aí, o mundo invisível. Ele veio e tirou esse véu, nos tirando aquele mistério que havia sobre a morte, sobre o nascimento. Tudo isso foi revelado, foi desmistificado, não é verdade? Com o Espiritismo, o homem sabe de onde veio. Ele sabe por que ele está aqui, não é? E sabe também para onde vai depois, com o fenômeno da morte, não é? Ele também compreende porque existe o sofrimento. Ele compreende, não é? Ele sabe que a alma, a sua alma, tem que progredir. Ela vive num contínuo progresso até chegar à perfeição, porque é a perfeição que vai nos levar ao Pai do céu. Ele sabe que todos foram criados iguais. Não existe seres criados à parte. Todos os filhos de Deus foram criados simples e ignorantes, todos iguais. Anjos são espíritos que já alcançaram a perfeição, a escala mais alta da evolução. Mas esses anjos foram criados ignorantes e simples como nós. E os demônios nada mais são do que espíritos que também foram criados simples e ignorantes como nós, só que se comprazem no mal. Eles gostam das coisas erradas e lá eles permanecem, mas não ficarão eternamente no mal. Um dia eles se cansarão e se voltarão para o caminho reto e vão trilhar o caminho da regeneração e vão chegar um dia a ser anjos como todos nós. Está certo? Então não existe isso de que Deus tem certos filhos privilegiados, criados já perfeitos, melhorados do que outros. Não. O Pai criou os filhos todos iguais e o Espiritismo nos mostra isso. Que todos são iguais perante o Pai. O Espiritismo ele é fundamentado na imortalidade da alma e na pluralidade das existências. Não é? E isso traz luz para o nosso caminho, traz consolo, não é verdade? Traz esperança, traz a fé raciocinada. Eu acredito, eu tenho certeza e sei por que eu tenho certeza. Olha aí a diferença. Não há dúvidas. De fato, pela lei da reencarnação é explicado o porquê das diferenças sociais, não é? O porquê das mortes prematuras, o porquê das desigualdades de aptidão. Eu sei pintar, mas aquele ali não sabe. No entanto, ele sabe cantar e eu não sei. Aquele ali é escritor. Eu não sei escrever. Olha aí, cada um tem uma aptidão. E o Espiritismo nos explica o porquê das diferenças de aptidões.
e também as diferenças de inteligência e de moralidade. Por que uns são mais inteligentes do que os outros? E outros que são tão bondosos, que são tão moralizados, e outros não. Por quê? O Espiritismo nos explica. Porque alguns são muito antigos, não é? São espíritos mais velhos do que nós, já viveram, já tiveram muito mais experiências do que nós. E então tiveram muito mais oportunidades de desenvolver a sua inteligência, de aprender novas coisas, não é? Aí está a explicação das diferenças, não é? O Espiritismo também vem e destrói os preconceitos, porque é estupidez ter preconceito de raça. Porque o mesmo Espírito que hoje renasce como um rico, na outra encarnação ele pode renascer como pobre. Depende da experiência que ele precisa. Hoje eu venho como chefe, mas eu posso voltar amanhã como subalterno, como empregado. Não é assim? Hoje eu venho branca, na outra encarnação eu posso vir negra ou amarela. Não é fato? Hoje eu posso ser senhora, na outra vida eu posso ser escrava. Hoje eu sou mulher, na outra eu posso ser homem. Né? De maneira que é estupidez ter preconceitos de cor, de sexo, não é? De casta. É bobagem. E o Espiritismo vem e põe por terra essas bobagens que envolvem o preconceito. A lei da reencarnação é uma lei da natureza. Por isso que ela caminha junto com a lei do progresso. Uma lei natural. Certo? E ela vem reafirmar a lei de igualdade e fraternidade que Jesus disse lá atrás, na época que ele veio em missão. Vem reafirmar o ensinamento dele, dessas leis de igualdade e fraternidade, que diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Vem reafirmar, olha aí, não é? O Espiritismo, mais do que as outras doutrinas, ele, além de frear o homem nos seus impulsos inferiores, o Espiritismo consegue transformar o homem para melhor. Não é? Porque as outras doutrinas conseguiam pôr um freio nos impulsos inferiores do ser humano pelo medo. Olha, não faça isso, que você vai para o inferno. Não é? Não faça aquilo que é pecado, você vai para o inferno. Mas o Espiritismo vai além, porque explica o porquê de não se fazer aquilo. Por que você não deve fazer aquilo? Porque tem uma consequência. E o resultado dos seus atos, o resultado pertence a você. De maneira que se eu prejudico o outro, eu vou ter que arrumar aquela situação que eu provoquei. Ninguém vai ser responsável pelo meu ato. Eu serei pelo meu ato. De maneira que eu tenho que arrumar. O Espiritismo vem nos explicar pela lei de causa e efeito.
Que tudo que você faz para o teu próximo é a você mesmo que está fazendo. Jesus nos disse isso e de fato é. Não é assim? Bem, o Consolador, por que é Consolador? Porque ele consola. Exatamente, porque ele consola. Ele consola, ele dá coragem para a gente enfrentar as situações difíceis, né? Dá confiança no futuro, porque ninguém vive uma vida só. Eu terei uma vida melhor na próxima, não é? Olha aí. Exato, dá resignação para aceitar as situações. Fato? Exatamente, né? A possibilidade de nós podermos nos comunicar com os nossos entes queridos que já fizeram a viagem para o mundo invisível, isso também nos consola, não é? E a certeza de que a gente vai reencontrá-los nos dá mais ainda alento. Não é fato? E a certeza de que tudo que nós somos, do que nós sabemos, dos nossos sentimentos, da nossa inteligência, das nossas aptidões, de todo o aprendizado do nosso eu, não estará perdido, não. A certeza de que isso não se perde com a morte do corpo físico. Isso também é consolação. Não é fato? O Espiritismo, diz Kardec, no livro A Gênese, diz que ele nunca será ultrapassado. Não é? Porque se aparecer alguma ideia nova e disser que de alguma maneira o Espiritismo estava errado, ele aceita. Não é? É só usar o raciocínio para analisar. Não é verdade? Eu tenho aqui uma mensagem do Emmanuel que nos fala muito claramente um pouquinho sobre tudo isso. Está no livro Segue-me. Se chama Ao Clarão da Verdade. O Espiritismo destruindo o materialismo, que é uma das chagas da nossa sociedade, faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado a oportunidade de preparar o futuro, abolindo os prejuízos de seita, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar pela nossa própria consciência, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do Espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Olha só, muito bom, né? Emmanuel, como sempre, maravilhoso. Então, Deus, quando julgou que a humanidade estava suficientemente madura, ele então resolveu
deixar que nós tivéssemos contato com esses mistérios aí, o mistério do nosso destino, né? E pudemos assim contemplar novas verdades que estavam até então encobertas. E aí então foi quando Deus permitiu, através dos espíritos superiores, que sob o comando de Jesus nos trouxessem o conhecimento do mundo invisível, não é fato? E da nossa imortalidade. Então, ficou bem claro que a solidariedade liga todos os seres, seja encarnados quanto desencarnados, nos dois planos da vida nós estamos interligados e devemos ser solidários uns com os outros. Por isso, muito bem colocada essa frase dos espíritos superiores no livro A Gênese, que diz assim: cada um por todos e todos para cada um. Olha aí. Então, gente, esse é o resumo da terceira revelação, né? O Espiritismo, que veio encher o vazio dos corações, porque estava mesmo vazio. E veio reforçar a nossa coragem, não é? Que estava abatida pelas dúvidas, não é? Veio dar uma razão de ser para todas as coisas. Tudo tem um porquê e uma razão, não é? Veio transformar cada um de nós para melhor, não é fato? Veio nos mostrar o caminho que devemos percorrer para nos livrarmos dos nossos defeitos, né? Para nos livrarmos do nosso egoísmo, da nossa vaidade, nos tornando criaturas melhores, mais bondosas, pacientes, caridosas, né? Nos preparando assim para receber o reino de Deus aqui na Terra, porque Ele virá. É a lei do progresso e nós temos que acompanhar para não ser banido, né? Então, para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje, eu vou ler uma pequena mensagem de Leon Denis, que está no livro O Porquê da Vida. Olha que título maravilhoso, O Porquê da Vida, né? Leon Denis diz assim: o Consolador diz a todos: vinde a mim, eu vos animarei, vos consolarei, vos tornarei mais doce a vida, mais fáceis a coragem e a paciência, mais suportáveis as provas. Povoarei de claridade o vosso caminho escuro e tortuoso. Aos que sofrem, eu dou a esperança. Aos que procuram, concedo a luz. Aos que duvidam e desesperam, ofereço a certeza e a fé. E a todos eu digo: sejam irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na marcha coletiva para Deus. Muita paz a todos.